Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então no último vídeo nós paramos aqui, né? Nós estávamos pensando a respeito da tensão superficial, que é uma propriedade macroscópica da matéria, né? Dos líquidos, que pode ser medida, certo? Existe uma unidade de medida que a gente já falou um pouquinho sobre ela, mas nós não estamos no curso de fisicoquímica, nós não vamos aprofundar. O fato é que a gente brincou de imaginar, né? Então, a partir de poucos compostos e de olhando a tensão superficial de cada um deles, o porquê, né? De que forma que as forças intermoleculares podem contribuir para que a tensão superficial seja maior ou menor, né? Então, nós vimos aí, de modo geral, o que a gente pode concluir? Que quanto maior a força que existe entre as moléculas, né? Quanto maior for a força intermolecular, maior a tensão superficial desse líquido, certo? Então, o que a gente também viu, né? A gente viu que todos esses raciocínios são muito complexos, né? A gente tem que levar muitas coisas em consideração para conseguir julgar ou para conseguir tentar entender o porquê, o comportamento de determinadas substâncias ou não, né? Então, o que está em jogo aí são a polaridade das moléculas, né? Está em jogo, consequentemente a intensidade que ocorre entre as forças intermoleculares, né? O número de ligações de ponte de hidrogênio pode contribuir para ter um deslocamento, né? A água tem, cada molécula de água faz até 4 pontes de hidrogênio. O etanol por volta de 3, né? Até 3 pontes de hidrogênio. Então, isso no estado sólido. Então, todas essas coisas é importante que a gente pense, né? Na geometria das moléculas, no encaixamento entre elas, na superfície de contato que promove, que faz com que as forças de London sejam mais intensas ou menos intensas. Se a molécula é linguicinha, as forças de London serão mais intensas por conta da superfície de contato. Se a molécula é redondinha, as forças de London serão menos intensas por conta da superfície de contato que é menor. Enfim, tem uma série de coisas que a gente precisa pensar, né? E o tio está dando esses argumentos todos para vocês, para que vocês possam, com isso, ter o poder para julgar, para prever o comportamento das substâncias. Ok? Muito bem, então vamos continuar. Vamos para a próxima propriedade específica, né? Então vamos falar um pouquinho sobre viscosidade. De que maneira que as forças intermoleculares interferem na viscosidade. É isso? Então vamos lá. Vem com o tio que você passa de ano. Viscosidade. É uma outra propriedade. Vamos tentar entender o que é viscosidade, então? O que é a viscosidade? É a resistência de um líquido, ou que um líquido tem, para fluir. Certo? Então, o conceito de viscosidade é um conceito bastante intuitivo. Então, o que é viscosidade? É a resistência que um líquido tem para fluir. Então, quanto maior a viscosidade de um líquido, maior é a resistência que ele vai ter para fluir. Então, vou dar um exemplo para você entender. A água, ela possui uma viscosidade, ou seja, uma resistência para fluir. O mel é outro líquido que também possui uma viscosidade, que é muito maior do que a da água. Por quê? Porque o mel tem uma resistência muito maior para fluir do que a água, né? Ele tem a resistência que ele tem para fluir é maior. É visual isso, né? Você percebe que a água, quando você vira um copo com água, ela flui razoavelmente bem. O mel, quando você pega um copo com mel e vira, ele demora muito mais tempo para ser derramado, né? Para fluir.
Então ele oferece uma resistência muito maior para fluir do que a água. Então quando eu comparo a água e o mel, eu sei que o mel ele tem uma viscosidade muito maior do que a da água. E o que é essa viscosidade? É a resistência que um líquido tem para fluir. Tá claro, gente? Esse eu acho que é uma definição bem intuitiva. Então, a ideia aqui agora é a gente tentar entender como é que as forças intermoleculares interferem na viscosidade, certo? Então, para a gente fazer isso, olha lá, vamos comparar. Mas antes de comparar, vamos só falar uma coisinha aqui. A viscosidade ela pode ser medida também, né? Uma forma muito interessante para medir a viscosidade é por meio de uma coisa chamada de copo Ford, né? Você pega um copo que tem lá umas dimensões e um furo. Eu não vou saber desenhar ele aqui, né? Então você enche o copo até a boca, então é sempre o mesmo volume, e aí você deixa o líquido que está aqui dentro escoando. Então esse líquido vai ter que passar por um furo, vai escoar e você recolhe ele aqui. Quando o líquido termina de escoar, você para o tempo, né? Você cronometra o tempo que esse líquido demora para escoar, né? Que tem a ver com a resistência que esse líquido tem para fluir, né? Então quanto maior o tempo, quanto mais demora para esse líquido escoar completamente aqui desse copo Ford, maior a viscosidade dele. Então se eu encher esse copo que tem um furo embaixo com água e cronômetro, ele vai demorar, sei lá, 20 segundos para escoar. Se eu encho esse copo com mel, ele vai durar muito mais, né? E aí esse tempo tem um cálculo lá que a gente faz para calcular a viscosidade, né, desse líquido. Eu não vou entrar muito no mérito da unidade de medida de viscosidade, porque a quantificação e a unidade de medida não é tão intuitiva quanto na tensão superficial. Então vou deixar lá para a fisicoquímica de vocês, senão a gente não termina esse curso nunca. O fato é que a unidade de medida no sistema internacional para viscosidade é Pascal vezes segundo, que não é nada intuitivo, então esquece isso. A unidade de medida que a gente mais usa não é no sistema internacional, né? O que a gente mais usa para medir viscosidade é o POASE, né? Que o símbolozinho é P, mas o P também não é muito utilizado. O mais comum é o centipoase, que é o CP, que é um centésimo do poase, né? Não tem o centímetro? O centímetro é um centésimo do metro. O centipoase é um centésimo do poase, certo? Então o poase também não é muito utilizado. O mais utilizado, a unidade de medida mais utilizada para medir viscosidade é o centipoase. Por que o centipoase, apesar de estar fora da viscosidade do sistema internacional, é a unidade de medida mais utilizada? Porque ela é muito intuitiva. Porque quando você mede a viscosidade da água, por exemplo, por esse equipamentinho aqui, o copo Ford, existem vários equipamentos, tem o viscosímetro de Ostwald, tem o copo Ford, tem um outro que tem uma pazinha que gira dentro do líquido, e aí a força que está associada para gerar a pazinha está associado com a viscosidade do líquido. Então é muito intuitivo também, né? Vamos pensar nesse outro equipamento que eu esqueci o nome agora, que está associado com a força que ele usa para girar a pazinha. Vamos fazer uma analogia com uma piscina. Pensa você numa piscina. Tá aqui você, caidão numa piscina. A piscina tem água. Agora pensa você dentro da piscina girando os braços. Porra, você vai gastar uma energia danada para girar esse braço, para fazer assim, né? Dentro da água. Tudo bem? Agora tenta imaginar essa piscina cheia de mel ao invés de água. O que vai acontecer na hora que você for fazer assim com o braço, né? Você vai gastar uma energia muito maior. Por quê? Porque o mel é mais viscoso do que a água, né? Ele te oferece maior resistência
para o seu braço. Ele oferece uma maior resistência para ele mesmo, porque para o teu braço movimentar, o líquido precisa sair da frente, né? Ele precisa fluir bem. Se o líquido tem uma viscosidade grande, quer dizer que ele flui mal. Então, a hora que você faz assim com o braço, se ele flui mal, você tem que gastar uma força, você tem que fazer uma força muito maior para deslocar o líquido, né? Então, existem vários equipamentos para se medir a viscosidade. Cada um vai medir de uma forma, mas no final das contas você chega a números bem próximos, tá? Beleza? Então você tem o copo Ford, você tem esse outro equipamentinho que gira uma pazinha lá dentro do líquido, você tem o viscosímetro de Ostwald, que depois mais pra frente eu até posso mostrar uma imagem, se bem que eu não vou mostrar não, senão a gente perde muito tempo nisso, isso daí vocês vão ver lá na fisicoquímica, certo? Bom, mas continuando, por que o centipoase é a unidade mais utilizada por nós para medir viscosidade de líquidos? Porque quando a gente mede a viscosidade da água, seja pelo copo Ford, ou pela pazinha lá, ou pelo viscosímetro Ostwald, a viscosidade da água dá por volta de 1 centipoase. É um pouquinho menos que 1, é 0,90 acho, mas é quase 1, né? E aí a unidade associada com um líquido muito conhecido me deixa o processo todo mais intuitivo, né? Então, se eu virar assim para você e falar assim, olha, o etanol tem a viscosidade de 1,1 centipoase. Olha só, 1,1 centipoase. Aí você bate o olho no 1,1 centipoase, você tem na sua cabeça que a viscosidade da água é 1 centipoase, é a unidade. Portanto, você já sabe que o etanol ele tem viscosidade um pouquinho maior do que a da água, né? A mesma coisa se eu virar para você e falar assim, olha, o heptano tem... O octano tem viscosidade por volta de meio centipoase. Quando você olha para esse número meio centipoase, que é a viscosidade do octano, na mesma hora intuitivamente você fala, poxa, então quer dizer que o octano tem uma viscosidade que é a metade da viscosidade da água? Sim, né? Então perceba que é bem intuitivo o negócio, né? Quando você usa uma unidade de medida em que a unidade dela, né, 1 centipoase, está muito próximo da viscosidade da água, quando você guarda esse número, fica fácil de você bater o olho num valor aqui, ó, e associar com quanto que esse líquido flui. Ou seja, se o octano tem metade da viscosidade da água, quer dizer que ele flui muito melhor do que a água, né? Ele flui meio que como se fosse o dobro do quanto que flui a água, porque a viscosidade está associada com a resistência para fluir. Certo, gente? Tá claro isso? Então a viscosidade da água é o dobro da viscosidade do octano. Então é bem legal. Por isso que a gente usa o centipoase, porque a unidade do centipoase, né, 1 centipoase é muito próximo da viscosidade da água. Então bater um olho em qualquer coisa aqui, ó. Então se eu pegar aqui, por exemplo, uma tabelinha e mostrar para vocês, olha lá. Olha lá. Está aqui uma lista de várias substâncias e as suas fórmulas moleculares e as suas respectivas viscosidades, olha lá, em CP, centipoase, ok? Lembrando que a centipoase é só uma unidade que na verdade ela é composta por muitas coisas, né? O poase é grama por centímetro vezes segundo, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito não, para você, né, porque não é uma coisa tão intuitiva. O fato é que quando você bate o olho nesses números, né, ó, o hexano, aqui, ó, tem 6 carbonos, é 0,326. Eu sei que a viscosidade dele é muito menor do que a da água. O heptano tem 7 carbonos, a viscosidade dele é por volta de 40% da viscosidade da água. O octano tem 8 carbonos, a viscosidade dele é por volta da metade da água. Nonano, a viscosidade do nonano é um pouco mais baixa do que a da água. E a viscosidade do decano, que tem 10 carbonos, é
1,42 vezes a da água, né? Quase 1,5 vezes a viscosidade da água. Ou seja, eu consigo até imaginar como é que é esse líquido chamado decano, né? É um líquido viscoso, né? Então, ele derrama com uma dificuldade muito maior do que a da água, né? 1,5 vezes quase a viscosidade da água. Então, perceba que essa unidade ela é muito interessante de ser utilizada porque fica bem intuitivo esses números. É por isso que a gente costumeiramente usa centipoase. Tá? Então, a viscosidade da água é por volta de 0,9, né? 0,9. Tudo depende da temperatura também, né? Acho que é muito interessante isso. E aí, é claro, se você já fritou um ovo na tua vida, você já deve ter percebido que a viscosidade ela varia também com a temperatura. Olha só, você percebe que aqui a viscosidade, essas viscosidades foram medidas a 20 graus Celsius. Se você, pelo menos uma vez na tua vida, fritou um ovo, você deve ter percebido, né, que quando você joga o óleo na frigideira que está fria, e não pôs para aquecer ainda, o óleo ele derrama bem pouco na frigideira, né? Quando você balança a frigideira assim, ó, ele flui com dificuldade, ou seja, a viscosidade dele está alta. Aí quando você liga o gás, né? Liga o fogo, depois de um minuto e meio, se você dá uma balançadinha na frigideira, você percebe que ele flui bem rapidamente, né? Então, quem já fritou um ovo na vida já percebeu isso, né? Então, a viscosidade é uma propriedade da matéria muito intuitiva e muito associada com coisas do nosso cotidiano, né? E que está atrelada à temperatura. O que a gente percebe que acontece de modo geral? Quanto mais baixa a temperatura, maior a viscosidade. Quanto mais baixa a temperatura, maior a viscosidade. À medida que eu aumento a temperatura, a minha viscosidade diminui. Né? Isso para quem já fritou um ovo já percebeu. Tudo bem? Isso é um dado experimental, tá? Que eu vejo. Eu consigo medir isso. Tá? Se eu pegar um líquido a 20 graus Celsius e medir a viscosidade dele, dá baixinha. Né? Se eu aumento a temperatura dele para 40 e eu uso o mesmo equipamento, por exemplo, o copo Ford, para medir a viscosidade, você vai ver que o tempo para escoar aquele líquido vai ser um tempo muito menor. Aí quando eu faço o cálculo da viscosidade, dá uma viscosidade menor, tá? Então, da onde você tirou isso, professor? Da onde você tirou da sua cabeça? Não, de dados experimentais, certo? E do cotidiano, né? Você percebe visualmente que o óleo na frigideira, ele flui mais quando está numa temperatura maior. Ou seja, a viscosidade dele diminui quando eu aumento a temperatura do fogo, certo? Muito bem. Então, vamos aqui para a folhinha. Vamos para a folhinha nada, a temperatura não. A bateria do meu celular está acabando. Eu vou parando o vídeo por aqui. No próximo a gente continua esse assunto da viscosidade, tá? Vou parando por aqui. Beijo e até o próximo vídeo.